A paz de Jesus, irmãos e irmãs, dando continuidade a mais um episódio da série Vai a Nínive, hoje nós vamos partilhar sobre o tema o pastoreio efetivo no grupo de oração. Lá em João 21, 15 a 17, Jesus pergunta 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, tu sabes que eu te amo. Então Jesus lhe diz o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Hoje Jesus confere esta mesma missão a mim e a você. Apacentar as ovelhas do Senhor é resposta de amor. Sim, eu amo. Então, apacento as ovelhas que o Senhor me confiou. O grupo de oração, irmãos, é lugar de pastoreio. Você, coordenador de grupo de oração, você, coordenador de ministério ou membro do núcleo de serviço, Jesus te escolheu para ser pastor, assim, cuidar das suas ovelhas. Esse chamado é motivo de grande alegria para nós, mas também exige de nós uma grande responsabilidade. E a gente sabe que pastorear não é uma tarefa muito fácil, não é verdade? Cada ovelha tem a sua história, a sua individualidade, as suas necessidades. Para um pastoreio efetivo, é preciso que haja uma relação de proximidade, de confiança entre o pastor e a ovelha. E o nosso modelo de pastor é o próprio Jesus. Ele é o bom pastor. Em João capítulo 10, Jesus chama as suas ovelhas pelo nome. Significa, irmãos, que ele conhece muito bem cada uma das suas ovelhas. Aqui nós aprendemos do próprio Jesus que é preciso conhecer as suas ovelhas, interessar-se, aproximar-se delas. Você, pastor escolhido pelo Senhor, deve estar atento a cada ovelhinha que chega no grupo de oração. Uma ovelha bem cuidada, bem alimentada e bem conduzida vai crescer saudável e vai dar muitos frutos para o Senhor. E Deus muito vai se alegrar com o zelo que você tiver pelas ovelhas que Ele te confiou. Quais são, então, as funções do pastor? Vamos tentar elencar algumas aqui. Primeira função, alimentar. Alimentar as ovelhas é primordial. E a gente costuma comparar a ovelhinha recém-chegada no grupo de oração a um bebê de poucos meses. Ele precisa do alimento adequado, precisa do leite espiritual, da papinha, né? E aos poucos ele vai começando a receber um alimento mais sólido. É um processo gradual. Assim é o processo formativo da RCC. Olha que maravilha inspirada pelo Espírito Santo. Ao longo desse processo, a ovelhinha recebe o alimento necessário para cada etapa do seu desenvolvimento. Isso é zelo pelo processo do irmão, é amor. Então, você, coordenador, precisa conhecer e amar esse processo formativo que o Espírito Santo inspirou como um caminho de santificação e de crescimento para nós. Oferecer uma feijoada para um bebê que ainda precisa do leite materno não tem o menor cabimento, não é mesmo? O mesmo se aplica ao alimento espiritual. Segunda função, guardar. Toda semana, no dia e no horário marcado, o rebanho todo se reúne no aprisco. O pastor deve procurar fazer com que todas as ovelhas retornem sempre a esse redil seguro que é o grupo de oração. Mas guardar as ovelhas enquanto elas estão no aprisco é a parte mais fácil, mais tranquila. O desafio maior é quando elas estão soltas no pasto. Aí, principalmente, o pastor precisa vigiar e não permitir que o predador venha e roube e disperse o rebanho. São muitos os predadores que rondam o rebanho do Senhor, prontos para atacar a qualquer instante. Se o pastor não estiver atento aos perigos que rondam o rebanho, as ovelhas podem se tornar uma presa muito fácil. A título de exemplo apenas, hoje são muito comuns as armadilhas espalhadas nas redes sociais. Tem muito inimigo por aí disfarçado de amigo. Precisamos proteger as ovelhas, esclarecendo, orientando e levando elas à verdade. Terceira função, conduzir. João 10, versículo 3 diz: Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz às pastagens. A ovelha precisa confiar no pastor. O pastor, por sua vez, não obriga nada, não impõe nada, mas explica, orienta, encoraja, indica o caminho
e anda ao lado da ovelha. Ainda que o caminho seja árduo, o pastor dá o exemplo. A ovelha olha muito para o pastor e vai aprender muito com o testemunho dele. Quarta função, resgatar. Como lá em Lucas, capítulo 15, de 4 a 6, o pastor deixa as 99 ovelhas e sai em busca daquela uma que se perdeu. Coloca a ovelhinha no ombro e traz de volta cheio de júbilo por ter resgatado aquela ovelha. Quem é essa ovelha que precisa ser resgatada? Primeiro, a ovelha que se afastou do rebanho, aquela que se perdeu mesmo, se desgarrou, né? A ovelha rebelde. Tantos irmãos ficaram à margem do caminho e talvez só precisam de um empurrãozinho, de alguém que se lembre deles e os convide a voltar. Eles precisam se sentir amados, lembrados, precisam saber que há um rebanho e lá outras ovelhas esperam por eles e vão recebê-los com amor, com festa, com alegria. Mas também existe um outro resgate que deve ser feito e é daquela ovelhinha que está no rebanho, mas que se perdeu o senso de pertença. É resgatar o primeiro amor que elas experimentaram dentro do grupo de oração e que talvez tenha arrefecido na caminhada. Pastorear é proporcionar que as ovelhas experimentem sempre de novo este apaixonamento por Jesus através do batismo no Espírito Santo. Quinta função, cuidar. Tem ovelhas doentes em nossos rebanhos que precisam receber o tratamento necessário. Doentes na alma, na mente, no espírito. O pastor não pode fechar os olhos para isso. É preciso corrigir, orientar, encaminhar. E às vezes o encaminhamento vai para além do grupo de oração. Além disso, não queimar etapas na caminhada da ovelha também é uma forma de cuidar. Sexta função, manter a unidade do rebanho. E para isso é preciso zelar pelo que é essencial no grupo de oração carismático. Aquilo que é essencial é inegociável. E o que é essencial? O que nós já falamos aqui, processo formativo é um dos elementos essenciais. Outros elementos básicos do grupo de oração, o louvor, a palavra de Deus, o exercício dos carismas, o genuíno batismo no Espírito Santo, a vida comunitária, a liderança comprometida. Além disso, outro ponto essencial é a fidelidade à identidade do nosso movimento. E por fim, caminharmos de forma coerente com os direcionamentos que recebemos dos nossos pastores, aqui compreendidos como aquelas lideranças do nosso movimento nas diferentes instâncias, diocesana, estadual, nacional. E, por último, a sétima função, fazer em tudo a vontade de Deus. Uma parcela do rebanho foi confiada a mim, mas o rebanho não é meu, é do Senhor. O pastor precisa estar sempre conectado àquele que lhe confiou a missão de pastorear. Sempre colocar-se na presença do divino pastor e rezar como no Salmo 142, Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Concluindo, irmãos, oremos para que o Senhor faça crescer em nós um profundo amor pelas ovelhas que Ele nos confiou. Amém? Deus nos abençoe e até semana que vem com mais um episódio da série Vai a Nínive.